Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ao vivo, seja na sua casa, seja no seu serviço, seja matando aula, seja onde você estiver, o Incendicast está aí com você para levar uma palavra de Deus ao seu coração, para a sua casa, para a sua família. Então, se você está aí ao vivo com a gente agora, já coloca lá, faz um aviãozinho, envia nos grupos lá da família, bota no grupo da igreja, no grupo dos obreiros, aqueles grupos que não faz nem sentido que te colocaram, coloca lá para fazer sentido. Você está lá, coloca que o Incendicast está ao vivo. Não perca essa oportunidade. Como eu sempre falo, talvez alguém esteja precisando ouvir alguma frase, alguma palavra, algo que vai ser dito através desse episódio. Então você é o nosso braço direito para fazer o ID de Cristo digital, enviar para o máximo de pessoas possíveis. Então, compartilha que hoje nós temos um convidado muito especial. Ele que veio diretamente agradecer os patrocinadores, né, que pagaram, né, Michel, a viagem de primeira classe. Todas as despesas. Todas as despesas. Aluguei um hotel Schenkel, tudo mais. Mentira, vão pescar, né? Uhum. Ele vai anunciar aí, Michel. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos do Incendicast. Estamos aqui em mais um episódio que o Senhor preparou para nós. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele em tudo faz sentido quando a gente está com Ele, Ele alinha o coração. Então, eu creio que nós, nesse episódio, nós teremos mais uma vez o nosso coração alinhado com aquilo que o céu está liberando sobre nós, com aquilo que nós acreditamos. Então, Bibi, eu sempre falo que a oração do Pai Nosso, né? Assim na terra como já é no céu. Então, eu acredito que tudo que nós estamos fazendo aqui é uma realidade do que o céu já falou, do que está acontecendo lá. Então, nós estamos atraindo a realidade do céu, porque já começou lá, então a gente atrai para a terra agora aquilo que o céu já liberou. É um podcast, é uma internet, é os meninos que às vezes a gente pode não concordar, mas nós somos o amigo do noivo. Eu estava contando para o Bibi antes aqui no nosso bastidor um pouco da história do Incendicast. Então esse é o nosso projeto. Cada segunda-feira aqui que a gente está, nós viemos nos tornar cada dia mais uma gota no oceano que é a nossa vida, mais parecidos com Jesus, pensando com a nossa mente alinhada com o céu, com aquilo que Deus está liberando. Então, com muita alegria na nossa felicidade, nós estamos recebendo o Bibi Fabiano Soares, diretamente da Califórnia para Tramandaí. O Senhor nos presenteou com a sua bondade, estando aqui conosco nesses dias de férias. Não sei se é férias o nome certo, ou se é o que é o propósito, mas eu tenho certeza que Deus está em todos os detalhes. Então, Bibi, muito obrigado por estar aqui conosco, por ceder seu tempo, já está correndo aí, né, com a família, aproveitando os dias, e cedeu um pouquinho da sua agenda para estar conosco aqui. Então, quando nós pensamos no Incendicast, foi para que pessoas que nem tu estivessem conosco. Então, eu sempre falo que é mais uma palavra do Senhor se cumprindo, mais um sentimento que Deus tem nos dado. Então, te agradeço por estar conosco aqui. Amém. Obrigado, Misael, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria. Eu admiro o trabalho de vocês, de coração, e eu oro para que cada dia mais se expanda. Vocês estão fazendo um trabalho muito importante, né? Divulgando aqui testemunhos incríveis que têm edificado a minha vida, e eu tenho certeza de muitas pessoas, né? Que Deus siga abençoando vocês. E estou aqui para somar, né, para estar nessa noite aqui, para aprender com vocês e a gente compartilhar, ter esse tempo com Deus e conosco aqui de comunhão. Obrigado. Amém, glória a Deus. Então, pessoal, você que tem que fazer um pedido especial, foca em mim aqui se puder. Gente, você que está nos assistindo e não é inscrito aqui no canal do Incendicast, eu peço para vocês, estão atrás de seguidor? Não é isso. Nós queremos que o YouTube entregue para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam ao Senhor, para que mais pessoas sejam tocadas por tudo que nós estamos fazendo aqui. O Incendicast existe para isso. Então, a gente costuma, nossas lives, ver 70%, 80%, às vezes 90% das pessoas que estão nos assistindo não são inscritos. Uhum. Então, a gente pede para o pessoal se inscrever. Sim. Porque hoje o nosso engajamento ele é 100% orgânico. Ele vem tu segue, tu se inscreve, a gente não compra, por mais que a gente às vezes já
comprar, mas nós nunca compramos ninguém, nem seguidor, nem inscritos. Então, pessoal, se inscreva no canal, comente, é muito importante para nós aqui e para o algoritmo também, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal do IncendiCast. E, Bibi, a gente sempre gosta de comentar primeiro o assunto, assim, para dar a introdução, para se aquecer um pouco. Como é que é a tua história com o Senhor? Um dia na rua Jesus te achou ou tu teve que correr atrás dele? Como é que foi a tua história com Jesus, assim? Ou nasceu no lar cristão? Como é que foi a tua história com o Senhor? Poder contar para nós um pouco. Eu nasci no lar cristão, né? Mas na verdade, assim, eu nunca me senti motivado em servir a Deus, né? Ali pelos 15 anos, mais ou menos, 15 anos, 14, 15, eu decidi me batizar, né? Meu pai era do Brasil para Cristo e ali eu tomei a decisão, me batizei, mas não foi aquela, sabe, eu era muito jovem, não tinha uma consciência total, real, plena do significado de um novo nascimento. Então eu fiquei na igreja, fiquei 1 ano aproximadamente, né? Queria ali mais era tocar bateria e tal, aquela fase. E então, depois daquele ano ali, eu fui me afastando, me afastei dos caminhos do Senhor. E na verdade, eu fiquei 10 anos, aproximadamente 10 anos fora da presença de Deus, né? E aí eu tive uma vida envolvida com punk rock, né? Na noite, festa e muitas coisas. E então, aproximadamente com 24 anos, sim, ali Jesus me encontrou, né? No meio daquelas festas, no meio daquelas bebidas, eu bebia muito vinho e tudo, sabe? Submundo punk ali, bar underground, tocando punk rock. À noite, né? À noite, exatamente, aquela loucurada toda ali. Eu era vocalista de uma banda chamada Vortex, né? A gente trabalhava com música própria e a gente já tinha alguma influência pequena, mas aqui dentro do Rio Grande do Sul já era bem conhecido em Porto Alegre, né? Dentro desse estilo punk rock. E o James, guitarrista da Tequila Baby, era irmão do Jason, que tocava baixo conosco, então criou aquela ponte, aquela amizade com a Tequila Baby. A gente abriu alguns shows deles. Legal. Em Porto Alegre, na Opinião, Maria do Relento também era uma banda, na época, né, bem conhecida. Sim. Acústicos Valvulados. Né? Então, a gente participou de uma coletânea chamada Pancadaria. Meu Deus! Uma coletânea chamada Pancadaria. 10 bandas, 3 músicas cada banda, as 3 primeiras eram nossas. E começou a tocar na rádio da Unicinos, eu acho que era Feluspe o nome. Na Ipanema também tocou. A gente foi na TVE também, programa Folharada. Na Bandeirantes tinha outro programa Radar também, parece que é o nome. E assim, estava começando aí quando as coisas começaram a acontecer, aí a gente começou a pensar, não, vamos gravar o nosso CD, né? Então, assim, aparentemente, né, quem olhava, puxa, as coisas estão acontecendo. E ganhava dinheiro. Não, nessa parte não. Eu digo assim, quem pensava... Sim, pensava, que daria. Mas não, até aquele estágio ali não, porque não chegamos a gravar o nosso trabalho, né? De repente, dali mais para frente. Mas estava ficando bem conhecido, assim. Então, o que acontece ali? No meio daquilo tudo, quem olhava, né? Puxa, é um cara feliz, né? Quem olhava de fora. Mas eu não era. Tinha um vazio muito grande. Faltava... E tudo que tu tentava assim para suprir, sabe? Não supre teu espírito, supre a tua carne, supre teu intelecto, tu saber que tem música tocando na rádio, tá tocando com banda influente e tal. Mas aqui dentro, a tua alma, ela continua gemendo. Essa é a verdade. E interessante a pergunta que tu fez, né? Na verdade, foi Jesus que me encontrou. Eu acho lindo aqueles testemunhos, né? E aí eu peguei, alguém me deu um panfleto, alguém me falou de Jesus, e comigo foi interessante, bem diferente. Ninguém me falou nada. Eu já conhecia, obviamente, o Evangelho, mas eu comecei a sentir um desejo. O Espírito Santo começou a soprar dentro de mim um desejo de falar com Ele, um desejo de dobrar o joelho e falar com Deus. Um desejo de ler a Bíblia, do nada. Eu estava no meio das festas lá, era o tempo que ali no Imbé tinham muitos bares assim, sabe? Ali depois da Petrobras ali, né? Então, bem naquela época ali, e eu vi os meus amigos, tudo assim, sabe? Uns no loló, outros na cocaína, outros aqui, né? Graças a Deus, nunca desejei me envolver com coisa... só bebida ali, o vinho e tal.
Mas eu comecei a ver tudo aquilo e eu começou a ser despertado em mim esse entendimento, sabe? Da parte de Deus, eu tenho convicção. Eles estão procurando algo que eles não estão encontrando. E eu também estou procurando isso aqui e eu nunca encontrei. E eu ia para casa e eu pegava o violão e eu começava a cantar uma música e começava a chorar. E eu entendia, sabe? Daqui a pouco eu dobrei o joelho, comecei a chorar e daqui a pouco eu começava a falar com Deus. E a coisa foi se avolumando, né? E eu sigo contando, não sei Pode se... não, fica à vontade, vai. Se não der corda aqui. Né? Não, fica à vontade. Tá. Detalhes. Mas assim, só para dizer então como é que foi esse processo, foi interessante e Deus foi me enchendo, foi me dando alegria, prazer, consciência cada dia mais que eu necessitava de Deus, né? Eu necessitava de me achegar a Deus. Chegou um ponto assim que a minha mãe ia na Igreja Batista no Imbé, né? Onde ela congrega até hoje, naquela época era no Imbé, e tinha culto domingo de tarde, era quando a gente ensaiava com a banda, domingo da tarde. Sim. Chegou num ponto que eu fui num domingo, e aí... Não, obrigado, eu tô na aguinha aqui, já tô com a garganta meio... Obrigado, querido. Então, assim, ó, chegou um ponto que eu disse para os guris da banda, olha, a gente vai... Eu comecei a perder o desejo pela banda, né? Eu fundei a banda junto com o Rafael e o Jason, era o grande sonho da minha vida, eu queria morrer de cabelo branco, da música, tocando punk rock e bebendo vinho. Esse era o meu sonho, né? Exatamente, punk rock era tudo para mim. Eu respirava, acordava e aí eu disse para eles, olha, domingo à tarde a gente não pode mais ensaiar porque eu quero ir na igreja. Um olhou pro outro assim, nada a ver, tá maluco? Não, o olhar deles era exatamente isso. O que aconteceu com o Bibi? Ele pirou, olhou pro outro assim. Ah, mas como assim, cara, igreja? Não, eu quero ir lá na igreja da minha mãe e tal. Fui, gostei. E ali eles sentiram que eu não era mais o mesmo, né? E foi um processo assim, ó, foi curto, foi pouquíssimos meses. Não lembro exatamente agora se foi 2, 3 meses, uma coisa assim muito rápida, 2, 3, 4 meses. E era assim, não tinha como retroceder, né? Não tinha. Cada passo que eu dava, eu sabia aqui dentro que eu não queria mais olhar para trás, sabe? Chegou num ponto que eu disse, não, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. Eu não tenho mais prazer em tocar uma música que não é consagrada a Deus, que não glorifica a Deus, né? Ali começou o meu entendimento sobre a música secular, né? Algo que eu prego e que vai contra a maioria dos cristãos hoje em dia. Agora nós vamos ter que abordar isso aí. Eu tenho uma mensagem que eu prego isso, né? Mas é outro assunto, é que dá uma outra live, dá uma outra incêndio. Mas assim, ó, então naquele momento eu disse para ele, chegou no momento ali daquele processo, eu sabia que Deus estava me chamando ali, eu já estava lendo a Bíblia em casa, eu já estava orando assim, falando com Deus, já tinha perdido o desejo de ir nas festas, já tinha perdido o desejo de beber. Desde os 24 anos eu não boto uma gota de álcool na minha boca. E eu não estou aqui num lugar de juízo. Se alguém toma com refeição e como refeição, junto com a comida, não estou aqui julgando, né? A minha experiência. Né? A minha experiência. A gente fala para todo tipo de pessoa, né? Pro cara que é muito extremista e pro cara que às vezes não é, né? Exato, exatamente. Então, eu estou falando da minha vida que eu senti o desejo. Não foi Deus que me falou, não beba mais vinho, mais por mais não. que a gente concorde. Não, tá falando, claro, mas sim, pode concordar, exato. Tem gente que pega com a esposa, vai dar uma volta, toma um vinho. Sim. Tem gente que faz aquele, mas cada um faz a sua. Exato, exato. Então, assim, nem champanhe, nada. Radical no sentido, não radical com outros, não julgo ninguém. Claro, Nunca preguei claro. sobre isso, entende? Mas digo, comigo, assim, não é radical. Isso me traz um prazer, essa é a palavra certa. Né? Radical no sentido de que eu nunca mais botei na boca. Então, me traz um prazer, não senti desejo nenhum. E ali chegou um momento que eu peguei todos os meus discos, meus CDs, minha camiseta do Nirvana, que a minha irmã mandou dos Estados Unidos, rasguei, bem rasgado, né? Porque aquilo que não presta, tu não joga no lixo. Isso é importante. Muitas pessoas botam no lixo, ou tu pega e vai escutar aquele CD. Então isso é importante. Quebra. O que não serve para ti não vai servir para o outro. O que é veneno para ti vai envenenar o outro. Né? Nossa, meus CDs do Green Day era tudo para mim. Era o Deus que eu tinha, o Green Day. Era o meu estilo de punk rock que eu mais gostava. Tudo ali, né? TNT. Quebrei tudo numa noite só. Sabe? Então, assim, novamente, falando da minha experiência, do meu entendimento sobre a música mundana, né? Então, assim... Foi com a raiz, né? É um detalhe que eu já peguei
quem conhece o pai, sabe o pai que tá sempre brincando carro, né? E eu já peguei carro do pai ali que vinha com CD dentro. E eu já tive caso, claro, eu não escutava, então eu ia botar fora. Daí eu, não, mas tem um funcionário que não é crente, vou dar pra ele. Sim. Eu já fiz isso. Sim. Não, às vezes... Não tinha pensado Mas nesse é lado. entendimento, Claro. né? É entendimento, Sim, né? tudo às vezes todos Maturidade nós. Tem a e tal, coisa né? que a gente vai, né? Vai aprendendo, vai crescendo. É uma boa. E ali chegou aquele processo, né? Aquele processo ali de... E tudo em Deus me trazia prazer. Isso aqui que é o legal, né? A experiência com Cristo, a experiência de conhecer a Deus, não é uma experiência de abandonar coisas que te trazem prazer, uma experiência de sofrimento. Não. Tudo que eu abandonei é com prazer gigantesco. Não me trazia mais prazer aquelas coisas. Sim. Mas desejo nenhum de ir para as festas, de ir para a noite. Eu me sentia mal. Meu espírito não tinha mais alegria naquilo. E outras coisas começaram a tomar lugar, né? Que é buscar Deus, estar na igreja, ler a Bíblia, falar de outras coisas. Então isso me incendiou e me incendeia até hoje, né? Então nesse processo ali eu disse para a banda, né? Tô largando a banda, né? E para eles foi difícil, né? E tudo, né? Mas temos que tomar decisões na vida. E então, daquele momento para cá, foi interessante. Então, foi dessa forma, né? Não foi um momento que alguém largou um panfleto ou alguma palavra me tocou. E Deus faz assim também. Muitas pessoas são tocadas assim. É lindo. Exatamente. E comigo foi assim. Foi aqui dentro. Foi Deus foi falando comigo, mesmo no meio da noite, ali no meio daquilo tudo. Deus foi me mostrando. Não é aqui. Esse não é o caminho. A felicidade não está aqui. Eu tenho algo maior, eu tenho algo grandioso que tu não vai encontrar nessas coisas. Sabe, não cabe numa taça de vinho o que Deus tem para mim, o que Deus tem para ti, o prazer, a alegria que Ele tem para o nosso espírito, as coisas que Deus tem. É tremendo, é maravilhoso, né? E é só Deus, né? Deus é incrível. E aí foi, né? E pra gente fazer um salto do tempo aí, tá ali, casou? Sim, depois de 14 anos, solteirinho, sem ficar, sem beijar, sem nada, 14 anos esperando. Já com 20, 25 anos. De 24 para frente. De 24 para frente, 14 anos. Uma dica para quem está esperando no Senhor, para aguentar 14. Que não precisa aguentar 14, né? Não. Isso não é uma doutrina. Isso não é uma doutrina, isso não é uma regra. Dica, você que não namora, você que não quer, tá no apressa-te, Senhor, já nem tá no esperei com paciência mais. Uma dica para o jovem cristão que tem que se guardar, que tem que esperar no Senhor, tem que tentar, né, tem que trabalhar em santidade, como é que foi para ti lidar com tudo isso? Porque eu sempre gosto de falar assim que não adianta a gente pregar super pessoas. Sim. Porque por mais que a gente lute, existe a nossa natureza. E a natureza humana é aquela que a gente fala, né, é aquela batalha todo dia, né, a carne e o espírito. Então ela igual enquanto nós estamos aqui falando, nós estamos liberando palavras tanto no mundo espiritual quanto no mundo carnal, que um tá ouvindo o outro. E como é que foi para ti essa parte? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre ter um jovem recém-convertido, entre aspas, ou recém-transformado, né? Dentro que tu tá falando da tua realmente aceitação e também desse teu tempo de realmente encontrar a esposa e casar e tal. Lembrei de um ponto interessante. Na verdade, teve uma vez que eu beijei uma moça. E é interessante isso é legal eu contar. Mas assim, só para essa história de 14 anos, não é uma doutrina, muito bom que tu falou, eu gostei, é importante a gente deixar claro. Isso eu entendi da parte de Deus, aqui dentro, particular, individual, foi com a minha vida, a minha experiência, né, que Deus tinha uma pessoa específica, né, de algumas maneiras Deus falou comigo, e me deu prazer em estar esperando e convicção. Deus dá convicção, Ele te dá fé quando Ele te tem um propósito na tua vida e tu abre o teu coração, te coloca, né? Teu coração se dispõe, um coração disposto àquilo que Deus quer para ti, Ele te dá força. Então, eu esperei de verdade, né? Claro, vi uma jovem, orava, isso é natural, tudo. Mas, de uma maneira geral, Deus guardou o meu coração, Ele meio que, sabe, protegiu, segurou. Sim, me deu força, exatamente, assim, para não... E então, assim, interessante que foi bem no início da minha fé. Nunca ninguém, eu não tinha ido a nenhum culto de jovens ou algum culto normal que alguém pregasse, olha, não convém ficar, é errado, isso não agrada a Deus. Deus não fica com a sua noiva, Deus casa com a sua noiva, né? É noiva e depois Ele casa. Deus não quer uma experiência de uma noite.
E a mesma coisa na nossa vida aqui, né? Assim na terra como no céu. Então, o que aconteceu ali? Bem no início, né? Eu fui num casamento aí, e uma jovem lá, que também era lá na igreja lá e tal, disse para outra menina, tá, ela quer ficar contigo, quer te dar um beijo. E tu tá saindo do mundo, né? Sim, E tudo é muito novo, tudo é muito novo, né? Eu achei, que mal tem, né? Sabia que, evidentemente, o sexo fora do casamento já tinha essa consciência. Mas fui ali naquela... Não estava com muita vontade, mas indo na pilha, sabe, dos amigos. Tá. Só aconteceu um beijo. 5 minutos. Isso foi tão forte, porque assim, depois daquilo ali, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, mais ali, e fui embora. Eu fui caminhando para casa. A palavra mais certa para me sentir como para descrever como eu me senti a pior lata de lixo do mundo. Ninguém me pregou isso nunca, ninguém me disse nada nunca. Eu senti aqui dentro, tô mal, fiz algo que não é legal. Desagradei a Deus. Desagradei a Deus, sabe? E isso foi lindo, foi um aprendizado espiritual direto ali com Deus, na experiência com Deus, né? Claro, também se eu tivesse escutado antes, né, de uma forma bem clara, bem objetiva, assim, enfática, né, eu teria repensado, ao menos repensado, ou não feito. Mas, enfim, foi uma coisa que eu aprendi ali na experiência, né, o quanto isso não convém ao cristão, desagrada a Deus, e dali em diante eu entrei nesse propósito, né, que durou 14 anos, até conheci a minha esposa, né, a Patrícia, noivei e casei. Nesse período, a tua pergunta é muito interessante, nós somos feitos espírito, alma e corpo, a velha natureza adâmica segue, está conosco. E vai te acompanhar. E vai acompanhar. Desde o casado. Exatamente. Até o arrebatamento, ou, né, no arrebatamento ali acabou, né? Quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, acabou. Ou quando morremos. Até lá, o velho Fabiano, ele está aqui, ele acorda e dorme todo dia junto comigo, junto com a velha natureza, com a nova natureza que existe em mim. Então, essa é uma dinâmica que é um fato, existem muitos momentos, né, em que a tua carne falha, peca, né? E o importante é nós encararmos, sabe, a nossa realidade espiritual. Isso é muito difícil, porque muitas vezes as pessoas não querem ver a realidade das suas fraquezas e não querem encarar de chegar no pastor e dizer, pastor, eu pequei. Eu cometi isso, eu pequei, tu entende? E é ali que está a cura, ali que está a transformação, ali que está o bálsamo do céu, que vai transformar tudo de dentro para fora, não vai ser algo simplesmente na língua, numa linguagem de palavras, mas vai descer o Espírito isso, porque vai gerar cura, te doeu, e quando tu confessa, tu abre isso. Então teve muitos momentos difíceis, claro, mas graças a Deus foram momentos, não muitos, para 14 anos, sim, sabe? Deus me deu muita força. Eu confesso totalmente aqui que sem a força dele eu não teria ficado de pé, sem a força do Espírito Santo, nunca isso teria acontecido. Eu fico, quando eu paro para pensar sobre isso, eu fico assim, achando incrível como eu consegui 14 anos. Eu mesmo me pergunto, tu entende? Sim. Né? Que é humanamente, ainda mais hoje. É muito difícil. Se não tem Deus lá orquestrando tudo. Se não fosse, o que eu tenho consciência, assim, que eu posso dizer que eu colocava diante do altar do Senhor era o desejo, sabe? Era o desejo. Deus pesa os corações, Deus sonda os corações. Eu tenho convicção disso, né? E eu colocava diante do Senhor e Ele sondava meu coração o quanto eu queria conseguir até conhecer minha esposa, o quanto eu queria perseverar nisso. Então foi com oração, com lágrima, um coração sarado. Isso é legal, sabe? Deus me deu assim, eu acredito que eu tenho assim nessas áreas, né, um coração bem sarado assim. Eu via jovens assim caminhando de mão dada assim, e eu tinha prazer em ver outros, sabe? E muitas vezes não é fácil para muitas pessoas ver algo que tu queria ter e tu não tem, e tu te alegrar naquilo que o outro tem. Aqui está um mistério, porque chorar com o que chora é muito fácil, mas sorrir com o que sorri é mais difícil. E parece que é o contrário. Exatamente. Tu vê, tem dificuldade de celebrar a vida dos outros, né? Esse é um grande mistério que eu aprendi de Deus, e eu preguei isso agora nos últimos 2 anos, porque tu pode ver uma coisa, tu vai num funeral, às vezes tu não conhece a pessoa, mas tu vê um chorando, o outro chorando, tu começa a chorar. Te comove. E tu nem conhece a pessoa, talvez, que está ali no caixão. Agora, tu conseguir sorrir com aquele que está sorrindo, porque ele tem algo, ganhou algo, ou está fazendo algo, que não é o que Deus te deu, tu não é menor, tu simplesmente tem o teu chamado ou tem o outro chamado. Mas tu sorri com o que sorri,
Tu entende? Pai, eu tenho um carrinho X e o outro tem o carrão Y. E tu te alegrar com o outro, aqui me fala mais sobre a minha e a tua vida espiritual do que chorar com o que chora. Eu aprendi isso, sabe? Aqui dentro, eu entendi isso. Uma pessoa que sorri com o que sorri, ele está no nível espiritual bem mais do que tu consegue visualizar muito mais sobre essa pessoa. Nível a partir desse ponto. Né? E nesse ponto eu me alegrava, sabe? Quando eu via alguém casado, sabe o que é ser padrinho de... Perdi a conta de quando todo mundo que casava de Tramandaí, na minha igreja ou em outras igrejas, a gente sempre foi amigo de muitos irmãos, de várias igrejas. Rapaz, eu perdi a conta de quantos casamentos eu fui. Quantas madrinhas foram juntos? Eu perdi a conta. Olha, sem querer exagerar, acho que quase 10, 11 por aí nesses anos. E eu tinha uma alegria tremenda de ver cada um que casava, sabe? Era uma alegria sabendo que a minha hora ia chegar. A fé te dá um coração curado, sarado. A fé, né? Então, foi mais ou menos assim, né? Se deixar aqui, eu vou indo. Sim, vai longe. Então esses 14 anos foram assim. Deus deu graça. Vai avançando, porque ela falou, né? A gente já está com 1 hora quase conversando. Meu já. Deus. E essa ida para os Estados Unidos assim, surgiu do nada? Como é que... Do nada, claro que não foi, né? Mas Sim. como é que foi, assim, para... Teve uma proposta? Ou foi um sentimento? Era um sonho, era um sentimento, era um propósito? Ou é o sonho... Como que é o sonho americano? Era o sonho americano ou era um chamado? Como é que foi esse... Era um chamado missionário? O que era? Por quê? Não era um sonho, não tinha sentimento, não tinha esse propósito. A gente tem a família em comum, né? Sim. De pessoal que de lá já, né? Claro. Então, os Estados Unidos atrai todos, né? Sim. Verdade. O que aconteceu, na verdade, assim, a minha irmã, ela é americana já há muitos anos e ela entrou com uma petição de imigração para mim, um processo migratório, em 2004. Eu sempre disse para ela, não tenho desejo de morar, não quero morar lá, nunca me imaginei morando fora da cidade que eu nasci, Tramandaí, sempre morei ali, junto com meus pais. Nunca imaginei morando longe. Quer fazer, faz, né? Mas o dia que me chamarem, vou lá em respeito a isso e sem hipocrisia. Claro, quero conhecer os Estados Unidos, né? É difícil, viajar, a gente não queira conhecer. Toda, né? Claro, quero ir lá na tua casa. Mas fico lá alguns dias e volto. Nunca vou para morar. Ela seguiu isso. Nos últimos anos ali, para ser bem preciso, 2012, a tia Beth, esposa do tio Luiz, conversou lá com o pastor, né, o pastor da igreja que eu congrego hoje, né, o pastor Saul. Disse, eu tenho um sobrinho que é evangelista, né, e ela conseguiu uma carta com ele, né, para mim ir lá pregar. E outras igrejas também ela conseguiu, o tio Luiz, né. Indicação. E nunca tinha parado para pensar em ir para isso, né, mas desde que Jesus me salvou, eu quero pregar, seja em Tramandaí, Osório, numa esquina, num boteco, em qualquer lugar nos Estados Unidos. Então, claro, ia lá visitar ele, já pregava. Aceitei, né? Bom, amém, né? Com alegria recebo. Fui lá, gostei, sabe, do ambiente, assim, não me imaginei morando, mas teve algo assim, sabe, algo aqui dentro assim que mudou. Mas não estava claro ainda. Aí passou mais alguns anos. Aí nos últimos 3 anos, né, que eu já estava casado, estava se aproximando essa data desse processo. Aí eu fui. Aí Deus começou a falar comigo. Aí Deus começou, de 2 maneiras, usar pessoas que eu nunca vi na minha vida, numa igreja que não era minha, um pregador que veio de Cachoeirinha. Sim, eu nunca sem vi. sentido Coisa nenhum. absurda, sabe? Sabe aquela papelada que aquela mulher da tua família já assinou? Eu assinei há muitos anos atrás. Eu já assinei muito antes, sabe? Isso é só uma das, sabe? Vários. Deus falando comigo de forma assim que tu não acredita. E aqui começou a se fechar todas as portas. Tu é corretor. Eu fiquei 1 ano sem vender nada. Eu fui corretor 13 anos. Eu nunca ouvi falar na minha vida de um corretor que ficou 13 anos sem vender. Eu já tinha uma experiência, eu era um corretor experiente, 13 anos. Sim. Eu tinha uma carta de clientes. Todo mundo vendia na imobiliária. Detalhe, minha esposa vendia, trabalhava junto comigo nos últimos anos. Então, no último ano, eu fiquei 1 ano sem vender. Deus testando o meu coração, me sondando, tá entendendo, para ver se eu ia murmurar. Eu glorificava Ele cada dia. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu glorifico o Teu nome, porque Tu sabes o que fazes, sabe? Então, assim, Deus fechou todas as áreas que tu imagina aqui, Deus foi fechando. E Deus foi abrindo lá. E aí,
E aí, nesse processo, ele bota no teu coração, ele te mostra Sim. de várias maneiras. Deus falou, mostrou. Teve alguém que a gente conversou até, que ele falou que Deus fala com ele de uma forma diferente, que é, às vezes, não por meio de profetas, mas é fechando portas. Exato. Não sei se você lembra quem era. E isso é lindo. Essa é uma outra mensagem que eu prego. As portas que Deus fecha. Todo mundo só prega sobre porta aberta. Não vou dizer todo mundo, mas eu nunca vi alguém... mais eu não normal, vi, né? Digamos assim, botar sim, uma palavra. Eu nunca vi alguém dizer, hoje eu vou pregar sobre as portas fechadas. Deus me deu essa mensagem e eu prego sobre as portas fechadas. Porque lá está escrito em Apocalipse, a porta que Deus abre ninguém fecha, mas a porta que ele fecha ninguém abre. Nós temos que pregar o versículo inteiro. E Deus me mostrou que as portas que ele fecha são tão importantes quanto as portas que ele abre. Tem portas que tu vai entrar e vai ser maldição para a tua vida. Vai ser desejo da carne. Vai ser uma cilada para a tua vida. E aquilo aparenta maravilhoso aos teus olhos. A razão, a lógica humana. Mas tem portas que Deus fecha que é a grande bênção da tua vida. Tem que ser fechada para que Deus cumpra e te conduza para onde ele quer te conduzir. Né? Então, isso tem que ter muita maturidade para fazer essa oração. Eu já fiz. Sim. E eu aconselho todos a fazerem. Senhor, fecha na minha vida todas as portas que não são tuas. Né? É interessante, mas quantos têm coragem de fazer isso? É fácil de orar assim, né? Mas é fundamental. E é uma oração transformadora. É quando tu realmente quer viver a vontade de Deus na tua. Né? E aí Deus fez isso. Né? Daí fomos chamados ali em 2018. Fomos para lá. E foi aí antes da pandemia. Isso foi antes da pandemia. Né? E tudo é testemunho. Cheguei lá, currículo aqui, ali. 3 semanas. Né? Fiquei lá alguns dias lá na casa da minha mana, depois fui para Bakersfield, né? Na casa da tia Beth, tio Luiz, né? Nos acolheram lá. Como é a contratação para um brasileiro lá? Que chegou assim do nada. Não, é tranquilo. O brasileiro lá é assim, ó, um americano, quando diz que é do Brasil, uau, do Brasil. O mexicano é apaixonado. Todos os países latinos ali são apaixonados por brasileiro. Parece sim que eles estão vendo alguém famoso. É uma coisa interessante. Eles gostam do nosso sotaque, né? É interessante. Eles têm muito carinho pro brasileiro, tanto americano. Mas ali, ó, currículo, online, pessoalmente, nada. 3 semanas. Era uma sexta-feira e aí o tio tinha dito para mim, olha, eu consegui algo ali para ti no campo. Pegar a pá e fazer uns buracos ali. Fazer uns negócios lá no campo, lá, fazer buraco. E eu, amém, é isso, vou começar, preciso trabalhar. Fechou, é meu, pode dizer, tio, segunda-feira eu começo. E aí, o que acontece? No sábado, lá na Ross, na empresa que a gente está até hoje, chamaram eu e a Paty juntos. A minha tia disse que isso não é comum lá, e até hoje eu sei, não é comum um casal ser contratado na mesma empresa, e ainda mais juntos, sabendo que era casal ali, pegaram os dois currículos. Chamaram nós dois juntos e já fomos segunda-feira fazer entrevista e estamos lá até hoje. Então, sabe, Deus, 3 semanas, né, ali quietinhos, nada, ninguém ligava, ninguém chamava. No último dia ali, né, no sábado eu ia começar na segunda, e aí Deus abriu essa porta. Nos acréscimos. Glória a Deus. Tremendo. E aí daí tem os outros testemunhos das outras coisas ali, não sei se dá tempo, mas como Deus deu para nós ali. E a adaptação? É um processo, não é fácil, estar longe da família, né? Longe da tua língua, do teu clima, da tua comida, do Brasil que tu nasceu, dos teus amigos, a igreja que tu congregou, 19 anos desde que converteu. Qual foi a tua maior dificuldade lá? Sem ser a língua. A língua foi o pior. A língua é um momento complicado. Tem momentos que tu precisa entrar no estabelecimento público, alguma coisa assim, em que alguém não fala espanhol, né? Quando não é bem fluente ainda, né? No meu caso. Sim. Estou aprendendo ainda, né? Estou melhor do que quando cheguei lá, mas estou aprendendo. A língua é um complicadinho, assim. A questão da saudade, eu tenho certeza, o Espírito Santo trabalhou tanto no meu coração como no da Paty, né? Tem gente que não aguenta, uma fatia de pessoas. Dizem que até 1 ano e meio, quem passou de 1 ano e meio, dificilmente volta por causa da saudade. Existem estatísticas, né, de estudos. Tem gente que não aguenta nem 6 meses. Se tu passou 6 meses, tu tem mais chance de ficar até 1 ano. Muita gente vai embora com 1 ano ou até 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio é muito difícil voltar. Então, assim, nunca, em nenhum momento, pensei em voltar. O Espírito Santo, a obra que ele faz completa. Faz completa, né? Começou as coisas se alinharem também. Se alinha, Deus alinha tudo. Né?
E ô Fabiano, quando tu chegou lá, queria ver se tu me passasse assim, ó, o que tu enxergou de diferença quando tu chegou na igreja lá, na igreja americana. Não sei como é que é, se tem muitos estilos lá de igreja também ou não, mas vamos botar em específico que tu foi lá, que tu vai, não sei se ainda é a mesma. Congrego na mesma. Qual é a diferença que tu encontrou, assim, que tu percebeu da de lá para que tu congregava aqui em Tramandaí, por exemplo? Tanto num sentido assim de sistema da igreja, né? Estamos falando assim de forma de culto, né? liturgia, o estilo de pregação. Quais as diferenças que existem assim? Sim. Na verdade, é muito semelhante com a igreja que eu congregava aqui, né? A Igreja Batista Filadélfia, aqui em Tramandaí, muito semelhante. Ela é Lifehouse, em inglês, né? Caça-vida, né? Porque ela tem cultos em espanhol e inglês, né? Então, o que acontece? Ela é muito parecida, ela é Assembleia de Deus, ela é da Convenção das Assembleias de Deus, mas tem a liberdade de botar o nome assim, entende? Um pouquinho diferente daqui, né? Então, que toda Assembleia tem o nome Assembleia. Lá, ela faz parte da Convenção da Assembleia de Deus, mas é a Lifehouse. Muito semelhante à liturgia, né? Momento de louvor no início, temos ali o momento da palavra, e no final, normalmente, tem um chamado à frente, né? Não é sempre, mas tem. Né? A ceia muda um pouco. Aqui nós temos no Brasil o costume, a ceia mensal. Lá não. É basicamente quando o pastor se sente no coração, né? Entende? Sente que é o momento. Então, por exemplo, datas como... Não é uma vez no mês? Não é uma vez no mês. Dá menos vezes, né? Ao ano. Por exemplo, virada de ano, vai ter uma vigília, ele faz ceia, Natal, tem momentos assim, sim. Né? Mas assim, não é tão pouco, né? Normalmente aí a cada 2 meses, 3 meses, mais ou menos assim, para ter uma ideia. Né? Então a igreja é bem semelhante, assim, sabe? Lá, graças a Deus, bastante liberdade para o Espírito Santo. Na igreja que eu estou ali, né? O pastor é uma bênção. Então, estamos ali. Não teve grande dificuldade, não teve dificuldade de adaptação, né? Em relação a isso. Claro, tem de tudo lá, né? Sim. Nos Estados Unidos. Meu professor de teologia já na faculdade já dizia, né? O que tu imaginar que tem hoje no Brasil, no mundo cristão, igrejas, sim. Já existia nos Estados Unidos nos anos 70. E aí tu chega lá, tu vê que é exatamente isso, né? Tu vai ver do mais ultra mega conservador ao ultra mega liberal. Tu vai ver lá gente que bota a cobra em cima do púlpito, dizendo que está escrito e ele tem que fazer isso, a cobra tem que picar ele. Por isso que tem alguns morrendo. E tu vai ver coisas liberais assim que... Sim, que foge. Aí vai. Então, tem de tudo, né? Não muito diferente daqui, mas lá é... glória a Deus. Aquelas igrejas americanas lá com os caras... Cultura. Como é que é o ritmo aquele? Qual? Como é que é, Walter? Não, das igrejas americanas. Que a gente vê no Instagram, no videozinho. Os caras dançando. O americano, mas o black e tal. Aquele black, o soul, né? Black soul. Eles chamam de break, eles ficam... Meio que parece que tá dançando com os pés. É isso que tá falando, já viu aqueles vídeos. É um louvor mais público, pegado. né, eu amo aquele louvor, né? É uma unção tremenda, é forte. Né? E tem também daí aquele estilo, né? Já foi numa dessa daí ou não? Eu já visitei. Já estive. Né? Legal. Não presenciei ainda aquele movimento grande do assim. outro lado, do lado. Mas happy assim, day. Tem o... Como é que eu vou dizer assim? Mais ou menos existe essa separação, entende? Na prática, na técnica, na teologia, isso não existe entre nós. Mas acaba Mas indo... é cultura, né? Cultura, exatamente. Né? Por exemplo, a igreja dos hispanos já é um estilo de culto. Dos americanos já é mais formal. Né? Os americanos não tem esse negócio do abraço aqui, que eu estou acostumado aqui. Sim, de todo mundo. Não. Do toque, né? Aqui, tu na tua, paz do Senhor. É o estilo, é a cultura. É a cultura. Nada mais. Não é melhor nem pior, é diferente. Nada mais do que cultura. Glória a Deus, gente. Então, mais uma vez, nós estamos aqui para um episódio. Tenho certeza que a nossa fé está sendo animada no Senhor. Então, gente, está nos assistindo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho,
tanto aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, nas plataformas, no Facebook também, nas plataformas que a gente está divulgando o Incendiecast, nos ajude para fortalecer. Então, para a gente ir para a reta final, eu gosto de ler uma palavra aqui, que é bem simples, bem conhecida de todo mundo e é fácil de a gente conversar sobre ela. Que está em Gênesis 1 e o 2. Diz assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar e envolvia toda a terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí vamos ler o 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Vou falar um pouco, levantar a bola. Aí o Daniel fala um pouco também, alguma coisa que ele queira falar. E Bíblia, a gente quer te ouvir também. A gente parte do princípio da criação aqui, né? A gente está falando da criação. E eu queria falar no sentido assim, ó. Aí tu vai me dizer se tu concorda, o que tu acha. No princípio da criação da terra, como que ela estava? Ela estava sem forma e vazia. Então, o princípio da criação de Deus para tudo que ele vai fazer. Há uma necessidade para que tu esteja sem forma e vazio. E a partir desse ponto de que Deus tem e te colocou sem forma e vazio, ele consegue criar e operar aquilo que ele teve. As maravilhas do Senhor. Então, só para a gente fazer um contexto da palavra. Então, agora eu levo assim, cara, eu acredito que Deus, para ele poder agir dentro da minha vida e realizar tudo que ele tem para realizar na minha vida, eu preciso estar sem forma e vazio. Porque eu acredito dentro do texto, meu entendimento, né, não precisa concordar todo mundo, que para Deus criar a terra, ela precisava estar sem forma e vazia. E o que acontece hoje muito conosco? A gente quer botar forma em tudo, a gente quer estar cheio de tudo, e a gente preenche todo esse nosso vazio, que a palavra diz, e a gente começa a criar formas e começar a botar nome em coisa, começa a criar maneiras, botando isso como, vamos pensar na aritmética, né, que se falava antigamente, tudo, colocando forma em tudo. Eu tenho a forma de tomar café, eu tenho a forma de ir num culto, eu tenho forma de levantar minhas mãos, mas Deus está falando assim, não, eu quero você sem forma e eu quero você a partir de hoje vazio. Porque a partir desse ponto, aí sim eu posso dizer, ei, haja luz. E aí não sei se vocês me entenderam no que eu estou querendo falar, dentro do que Deus falou comigo nesse texto. Então, o que vocês podem dizer sobre isso? Pode falar? Fala direto dos Estados Unidos para nós, essa resposta. Não, eu acho que tu colocou muito bem essa conexão que tu fez da criação da terra, né, e a nova natureza sendo criada em nós, né, a regeneração do homem na pessoa de Cristo. Precisamos estar alinhados em Deus, deixando Ele transformar nossa vida, todas as áreas, nosso caráter, nossos pensamentos, a chegar ao ponto de ter a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Quando tu consegue perceber as coisas na perspectiva espiritual, como Cristo vê. Tu vê o próximo com o amor de Cristo, né? Tu ama Ele acima de todas as coisas e tu ama o próximo como a ti mesmo. Então, isso é a mente de Cristo. Então, precisamos estar realmente vazios de nós. Porque muitas vezes o que Deus vai fazer também não é o que a gente quer. Não é da forma que a gente quer. É interessante, tu pincelou sobre isso. Eu tinha um plano para a minha vida. Eu imaginei, puxa, eu semeei a vida toda, entende? Na mesma igreja, no mesmo local. Então, assim, tu sonha, tu projeta, né? Pá, é aqui é o meu lugar, é Tramandaí, é Rio Grande do Sul, é aqui que eu sonho, que eu vou ganhar alma, alguma coisa Deus vai fazer. Mas Deus, às vezes, frustra os teus sonhos, os teus planos, porque a minha forma de imaginar o que Ele vai fazer. E aí Ele vem por quê? Porque Ele tem o plano dele, o sonho dele, a vontade dele, o pensamento dele é mais alto que os meus, o caminho dele é mais alto do que os meus. Então, nessa perspectiva, é assim que funciona. Eu tinha um plano, e aí Deus, sabe, eu semeio num lugar, mas eu vou colher em outro que eu nunca semeei. Aleluia. Os mistérios de Deus são muito grandes. Tu vai, às vezes, semear num lugar, e Deus vai te dar colheita em outro lugar que ninguém te conhece. Isso é loucura para a mente, para a razão, para a ótica humana. Sim.
Na nossa ótica, quando tu semeia quando tu coloca na terra uma semente aqui, é aqui que vai nascer, não é lá. Mas no reino espiritual é diferente. Tu semeia aqui e Deus vai te dar lá. Às vezes, onde ninguém conhece teu testemunho, não sabe quem tu é. Então, isso E é talvez a colocar-se gente na nem forma. vá ver. Talvez, exatamente. É muito misterioso a forma de Deus trabalhar. Por isso que Paulo, quando não entendia os mistérios profundos de Deus, o agir, ele dizia: quão insondáveis são os teus pensamentos, quão inescrutáveis os teus caminhos. E ali ele se calava. Não tinha o que dizer. É mistério de Deus. Então, quando a gente não entende muitas coisas, confia no Senhor, que Ele sabe o que está fazendo. E se Ele pega sem forma, Ele sabe a forma que Ele vai dar. Ele já tem projetado. Ele já tem definido. Precisamos nos colocar diante dele. Acredito que às vezes a gente não vive ali o sobrenatural de Deus, não vive o chamado, não vive os planos de Deus. Eu não digo ali apenas porque a gente não quer estar sem forma e vazio, deixando ele totalmente moldar, ele botar formato, ele fazer o que ele quiser. Mas muitas das vezes nós limitamos em nós o agir de Deus. Né? Às vezes a gente tá orando, Deus fala comigo, né? Só que a gente coloca um formato. Tem que falar comigo Desse no jeito. domingo, que é o dia de culto. É. Desse jeito, nós colocamos esse formato, no caso, porque a gente acaba limitando. E Deus, não, cara, eu queria falar hoje. E a gente limita, né? E era pra gente estar vivendo coisas bem maiores. Mas por a gente colocar formas, né? A gente acaba limitando muito o agir de Deus, né? E eu tenho falado isso, quem E acompanha às vezes nós nem aqui sabe, percebemos, né? que não é tempo mais de nós criarmos estratégias. Sabe o que é o tempo? Agora eu estava falando e aí eu me lembrei do texto, até eu abri aqui em Salmo 51:10. Que é o segredo hoje? É a oração de Davi: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração hoje, cara. Não é sobre ser ou se tornar alguma coisa. Senhor, eu tenho alguma, né? Tá numa situação, Senhor, eu tô sem forma vazio, Senhor. Minha oração, sabe o que é, Senhor? Cria em mim um coração puro. É o que eu preciso hoje, Senhor. Eu não quero me tornar alguma coisa que talvez eu não tenha condições de me manter lá. Eu só preciso, Senhor, que tu crie em mim um coração puro. Por que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus? Por causa dessa oração, talvez. É verdade. Porque ele chegou tantas guerras, né, aflições lá, e aqui é um texto que ele tá confessando o pecado dele. Ele vai dizer: Senhor, eu sou rei, mas eu não estou reinando porque às vezes eu estou na posição, mas eu não tenho autoridade. E para mim me tornar esse lugar que o Senhor quer que eu esteja, para que ele possa criar realmente um plano. E esse plano, o que ele é? Ele é perfeito. A criação até hoje, ela é perfeita. A criação tem mais de milhões de anos e hoje as coisas ainda nós usufruímos da criação desse dia. Você consegue imaginar isso comigo? Que um dia Deus criou a terra, Ele criou o sol e até hoje, mais de milhões de anos, nós hoje, quem estava em Tramandaí viu aquele pôr do sol lindo. É obras das mãos do Senhor. É. O mar, hoje nós estamos aqui na cidade litorânea. Nós usufruímos do mar da criação de milhões de anos, porque alguém decidiu que sem forma e vazio. É verdade. E a nossa oração hoje, através de tudo que Deus está fazendo, através do que o Syndicast existe, é para que momentos que nem esse nós tenhamos, Senhor. Eu só quero que o Senhor crie em mim um coração puro. Amém. Eu não quero chegar mais longe, porque a vida com o Senhor não é sobre vencer. Não é sobre vencer. É aquele que permanece até o fim, vai ter coroa. Não é aquele que vence, é aquele que permanece. É verdade. Então, quando nós estamos, né, nessa olaria do Senhor, nessa obra, nós somos obras das suas mãos. E nosso coração não está com um coração de vaidade, com um coração de querer, sei lá. Centrado em nós mesmos, né? E nós estamos apenas levantando essa mão. Senhor, só crie em mim um coração. Que lindo. Para que o meu coração esteja realmente alinhado com o que o Senhor quer.
Porque eu sempre falo que nós temos um poder de governo sobre nós, todos os dias. Se eu quero ser governado pela terra ou eu sou governado pelo céu. E todas as manhãs nós temos essa opção de escolha. E eu tenho certeza que nós, como IncêndiCast, lá nos Estados Unidos também, nós estamos querendo e nós trabalhamos para isso. Para que o céu trabalhe de governo, seja o centro do governo de nós. Eu sempre falo que a gente não precisa de um governo honesto. A gente não precisa de um governo, sei lá, tanto federal, municipal, mas o Senhor procura uma igreja santa. O Brasil não precisa do Bolsonaro. O Brasil precisa de Jesus. E quando nós, como igreja, você que é igreja, você que participa de um lugar, a nossa oração não tem que ser: Senhor, eu quero levantar nossa mão: Senhor, só cria em mim um coração puro e não afaste de mim o teu espírito. Falei demais. E um dia, Aleluia. Glória a Deus. tu chegou lá com teus 24 anos, acho que era essa a data. Um dia tu chegou sem forma e vazio. E Deus chegou em ti e disse: haja luz. Verdade. E daí tu começou essa trajetória deixando ele botar formas em ti. A gente quer botar sentido para nós, né? É natural. Isso não é errado, exatamente. Fala, não queria cortar, mas não, é exatamente da forma que eu falei, só para não interpretar mal. Exatamente. É natural o ser humano projetar. Não, tem um desejo, tem um ministério, tem uma carreira, está correto, né? Tem que orar e buscar os seus objetivos, né? Mas quando Deus traça algo diferente, né? Às vezes ele vai fechar portas para a glória dele. Sim. Um dia tu tinha o teu formato, mas aí veio o coração puro. Misael leu ali. Criou um coração puro e tu chegou lá. Tu chegou sem forma e vazio, deixando que Deus te moldasse e colocasse a tua trajetória para te chegar onde tu chegou hoje. E tu olhando essa tua trajetória, depois de todos esses anos assim, e hoje tu conseguindo entender e perceber hoje o que tu consegue descrever assim, o teu chamado. Qual é o teu chamado hoje, olhando para trás assim? Eu não tenho uma palavra objetiva de Deus. Tu vai ao pastorado cuidar de uma igreja, né? Deus já falou comigo algumas vezes, sim, outras coisas em relação a pregar em muitos lugares, muitas nações, coisas assim, sabe? Coisas bem particulares assim que ele ministrou aqui muitas vezes, sabe? Então, assim, de que forma isso vai ser? Eu estou pregando pela internet, muitas nações, vocês também, claro, né? Então, de que forma isso vai se dar, eu não sei. Tu chega num ponto que tu projeta e Deus mostra a soberania dele. Vou usar uns exemplos aqui de forma mais clara. Há muito tempo atrás eu sonhava, né? O grupo Alto Preço, né? Eu sempre pensei em falar dessa forma, nunca falei em lugar nenhum, mas vou falar aqui nesse momento. Aí tu sonha, que tem que sonhar, tá certo. Sonhar, né? Buscar os propósitos de Deus. É aqui que está o chamado, é aqui que Deus vai fazer acontecer. Durou muitos anos, foi uma bênção, mas terminou, entende? Aí tu pensa, não, né? Porque Deus falou no meu coração um dia, né? Por que as músicas estão engavetadas? Grava. Em 2 meses, Deus me deu o dinheiro para gravar o CD, com vendas da imobiliária. Tempos ruins de venda. Gravei o CD, Jesus mudou a minha história, que eu botei meu testemunho no final, né? Glória a Deus, né? Muitos testemunhos, muitas pessoas edificadas. E aí tu pensa, quem sabe é esse o momento que Deus quer para abrir as portas, para quem sabe, né? Foi tudo, glória a Deus, mas ficou por isso. O tempo seguiu, né? Aí tu pensa, não, é a faculdade de teologia, claro, né? É o tempo de Deus, Deus quer preparar o vaso. Aí tu estuda, passa 10 anos estudando lá na Ubra, né? 10 anos porque eu fiz as cadeiras conforme podia. E aí, mas não, fazia parte, né? Claro que Deus queria me deu a oportunidade de estudar o que eu amo, a única coisa que está aqui 24 horas. Mas, ok. Aí tu pensa, não,
É a esposa, é o casamento. Claro, primeiro Deus quer organizar para tudo acontecer. Aí ele começa a dar forma, né? Tá entendendo? E ele vai ele precisa frustrar a nossa forma, o nosso jeito de pensar. Glória a Deus, casei, sou muito feliz. Mas não tinha a ver com o casamento, tu entende? Aí tu pensa, não, é o pastorado. Não, é isso, é aquilo. Ah, é agora, é tal coisa. E aí Deus te mostra, não, nada disso. Semeou aqui ó. Entende? Então lá hoje, né, Deus tem abrido portas para mim que eu nunca sonhei, que eu nunca imaginei. Nunca imaginei na minha vida estar pregando num canal de TV, nunca imaginei ter programa de rádio, entende? Alcançar o perdido como Deus está abrindo portas, né? O trabalho da prisão, né? Passei por todo o processo na polícia, no Youth for Christ, essa organização cristã aqui, né? Juventude para Cristo. Passa todo o processo, entrevista presencial online, e eu tenho acesso à cadeia ali, né? Para fazer o trabalho ali, os dois. Conta para nós um pouco desse trabalho aí, né? Como é que funciona lá? Como é que algum testemunho? A gente vai nos últimos 2 domingos por mês, de manhã, né? Eu e a irmã Estela Coelho, que é uma evangelista, né? Uma irmã, assim, né? Uma senhora já que tem seus 50 e poucos, 60, perto de 60 anos. E ela foi salva, ela era testemunha de Jeová. Daquela, sabe? E Deus salvou ela e ela é evangelista nata, assim, sabe? Ela não para. Ela está sempre em algum lugar evangelizando, grupo de oração. E ela tem esse trabalho há 15 anos. E eu cheguei lá, conheci ela, a irmã vai na prisão. Era o meu sonho aqui no Brasil, sempre sonhei em fazer isso. E nunca tive o acesso, o contato, o caminho. Mas tudo por Deus, tudo por Deus. Ela disse, sim, claro e tal. Eu disse, irmã, o que eu posso fazer para estar junto? Eu não sei falar inglês direito, não sei falar espanhol direito, mas eu quero estar junto para levantar a mão, para segurar a sua Bíblia. Faz alguma coisa. E aí, todo esse processo. E aí teve um evento, eu vou misturar aqui um assunto no outro, mas depois eu volto. Teve um evento que tem esse evangelismo nos últimos 2 domingos do mês. Ela traz a palavra e eu trago louvor, né, com o meu violão. Tudo em inglês lá, precisa ser lá dentro da cadeia, né? E muitos jovens têm aceitado a Jesus ali, tem sido tremendo. A presença do Espírito Santo é muito forte. Quando a gente começa a louvar, quando ela começa a pregar, é maravilhoso. Me consome, é uma grande alegria, isso que eu sempre quis. E aí, na primeira vez que eu fui na cadeia, eram 2 eventos que tem por ano, que vai 30 pessoas, são 2 cultos, entre um culto e outro a gente dá comida, um almoço, sentamos assim, um cristão, um presidiário, e ali durante o almoço a gente dá o testemunho pessoal e tal, tem um momento de louvor da palavra e tal. Entre um culto e outro, eu estava lá largando a minha guitarra, né, no stand, e aí o Espírito Santo falou para mim, senta do lado dele. Era um pastor chamado Eduardo Rivera, é um pastor chamado, né, ele tem igreja lá em Arvin. E ele estava conversando com outro irmão, nunca vi ele na minha vida, primeira vez. Ela tinha convidado ele para orar por nós ali antes de começar. E aí o Espírito Santo falou, senta do lado dele, e eu largando a guitarra. E Deus fala muito forte, às vezes Deus fala suave, mas às vezes ele fala muito forte, você sabe. E eu, Senhor, eu não conheço ele. E Deus falou, senta do lado dele agora. Aí eu larguei a guitarra, vai. Eu não sabia o que dizer, eu fui chegando, caminhando devagarinho, ainda ele estava conversando com outro, vou atrapalhar. Eu fui chegando, né? Cheguei, ele parou, me olhou, sorriu, eu sorri e ele, senta cá, sente aqui, meu filho, sente aqui. E me chamou para sentar. Nós tivemos menos de 3 minutos de conversa, mais ou menos, 3, 4, alguma coisa assim, muito rápido, e já começou o outro culto. Naquele momento ele perguntou meu nome, quando eu abri a boca ele já viu que eu não falo espanhol direito, já perguntou de onde é que eu era. Ele não sabia se eu era um crente falso, verdadeiro, um falcatrua, um mentiroso, nada da minha vida. Em menos de 3 minutos ele apontou o dedo para mim e perguntou, não queres pregar na TV? Uau. Eu tomei um choque, sabe? Eu fui para trás assim, eu falei, respirei, pastor, pregar na TV é uma responsabilidade muito grande e uma oportunidade muito grande. Quem sou eu para pregar na TV? Eu não falo espanhol direito, não falo inglês direito. Ele sorriu, pegou o cartão dele. Tu vai me ligar no meio da semana e a gente vai conversar. Deus conduziu tudo, né? Ele me apresentou para o dono do canal de TV. O dono do canal de TV disse, se tu tiver um dinheiro mensal para pagar, o programa é teu. Se tu tiver uma oferta voluntária para dar, o programa é teu. E se tu não tiver nem um centavo, o programa é teu.
Essa terceira opção, nesse momento. Opção. Né? Então, Letra C. ali Deus me deu já faz 3 anos e meio, mais ou menos, para 4. Esse canal de TV transmite para onde lá? Local. Para toda a cidade de Bakersfield, né, onde eu moro, tem mais ou menos 400 mil habitantes. É uma cidade grandinha. E as cidadezinhas ao redor também ali. Tem uma cidadezinha satélite ali ao redor. Né? Então, Deus me deu, na primeira vez que eu fui na cadeia, Deus me deu esse programa por intermédio disso. Né? Já é um baita testemunho. Já valeu a pena. E aí ali quem... Entrou a rádio junto. A rádio agora, eu comecei agora alguns meses atrás também, um programa semanal ali das 10 às 11, numa rádio também que pega muito bem ali em todo o local. E Deus tem dado daí, né, o trabalho de evangelismo ali nas esquinas ali todo sábado de manhã. É uma benção, sabe, orar por pessoas. E a gente está muito preocupado com a nossa vida, com os nossos problemas, com aquilo que interessa para nós. Pois é, eu queria que tu contasse um pouquinho. Eu justamente deixei essa pergunta aí para a hora do chamado, porque a gente estava conversando antes ali e a gente que já te conhece também, a gente sabe que, e tu comentou aqui de novo, tu sempre gostou muito do culto de rua, né, do chamado aí de tu abraçar a pessoa e de tu levar o amor para ela na rua. E hoje tu faz isso lá ainda nas esquinas e tudo mais. Conta um pouquinho sobre isso lá. Isso é maravilhoso, porque aqui no Brasil, eu agradeço a Deus por todas as oportunidades que eu tive, né? Preguei em algumas igrejas, assim, né? Bastante igreja me dava oportunidade. Aqui, né? Na região, Porto Alegre e tal. Mas lá Deus está fazendo o inverso, tu entende? Deus me jogou em direção ao perdido. E é o que eu amo, é o que eu quero. É o que meu coração sempre deseja, eu sempre quis. Né? Claro, recebo alguns convites para pregar em algumas igrejas, já preguei lá em várias. Mas assim, esse trabalho de ir em direção ao perdido, Jesus disse, ide fazer discípulo. Ele não disse, espere que o discípulo virá. Ele disse, vai ao encontro do perdido, vai alcançar. Sabe, tem oportunidade, ninguém pode dizer que não tem oportunidade. Um outro desejo é ir para os hospitais, queima aqui no meu coração. Sabe, pessoas lá, cara, numa cama, meu irmão, 15, 30 dias, às vezes sem ninguém visitando, precisando de alguém que fala sobre Jesus. E o cara talvez vai receber uma salvação, ou a salvação e a cura. Então, assim, tem muita coisa que eu queria fazer que eu não consigo. Eu acordo às 5 da manhã para trabalhar todo dia. Dá tempo, quando a gente quer, a gente consegue. Aquilo que é prioridade, tu vai conseguir fazer, sabe? Então, eu estou muito, muito feliz, assim, que Deus me abriu essa porta, sabe? Nos sábados de manhã ali, a gente levanta os panfletos, assim, os cartazes, fica com eles levantados, assim. E ali tem gente passando naquele semáforo que eles lêem por curiosidade. Sem querer, eles estão lendo o evangelho, querendo ou não. É o maçom, é o feiticeiro, o satanista, está ali, é o ímpio, o ateu. E eles estão lendo ali, ó, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tu está fazendo alguém que talvez nunca leu a Bíblia ler. Tu entende? Então, tem tantas coisas assim, sabe? A irmã tem um cartaz assim, queres uma oração? Tem gente que para o carro e diz, ora por mim, eu preciso, está tudo acabado na minha vida, no meu casamento. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, sabe? Não é difícil abrir a boca e dizer para a pessoa que está na parada de ônibus, para o colega de serviço, sabe? Ser luz, sentar do lado dele e dizer, meu amigo, já ouviu falar sobre Jesus? Eu já te contei como é que Jesus entrou na minha vida? Eu já te falei que Cristo já me curou? Eu já te falei a alegria que Deus me dá? Sabe? E às vezes a gente passa anos e não fala com o vizinho da frente. Deus quer usar a gente. Isaías vai dar conta das pessoas do tempo dele. Eu vou dar conta da minha geração. Deus quer contar comigo e contigo, não é difícil. Cada um tem um chamado, cada um tem uma capacidade, um talento. Deus não vai cobrar de mim o talento que Ele deu para o Misael, mas Deus vai cobrar de mim o talento que Ele me deu. Mas isso não é um peso quando tu está com esse coração aberto, alinhado no molde de Deus. Isso é o que te consome no bom sentido. Isso te faz acordar e te traz um sorriso nos lábios e luz nos teus olhos, faz o teu olho brilhar. É o que dá sentido à tua vida. Isso é o que dá sentido à tua vida. A gente só precisa queimar, incendiar por Deus, por amor às almas. A igreja está pensando muito no dinheiro. A falsa e diabólica teologia da prosperidade. Aqui é falsa. Existe a verdadeira, sim. Nosso Deus abençoa e dá, sim. Mas existe a falsa, que corrompeu o evangelho no mundo todo.
E as pessoas vão para lá pensando na terra, estão consumindo seus dias vivendo aqui, pensando na terra. E as pessoas estão morrendo, sabe? Quem é que está pronto para pensar no mendigo da rua? Quem é que está pronto para pensar na prostituta que está lá se prostituindo nas esquinas? Quem é que está pronto para dizer, eu vou, eu me importo, eu não posso fazer tudo, mas eu posso fazer algo? Quem é que está pronto para ter um coração que queima, que pensa naqueles que estão morrendo mesmo, irmão? A gente precisa pensar no céu. A gente precisa pensar mais no céu. A igreja tem que amadurecer. A igreja tem que ser despertada, chacoalhada. A igreja tem que incendiar, voltar a incendiar, meu irmão, sabe? É muito bom ler livro dos avivamentos passados, mas para mim receber o avivamento, receber uma chama que incendeia a minha vida, a gente tem que estar disposto a renunciar. E a igreja não está disposta a renunciar. A igreja não está disposta a dizer assim, eu vou esperar o tempo que tiver para que isso chegue na minha vida. A igreja não está disposta a dizer, eu digo igreja, eu não estou generalizando. Eu sou a igreja, eu estou falando muitos de nós. Igreja de modo geral. Exatamente, não estão dispostos a dizer, Senhor, o meu sonho era esse, eu planejei desse jeito, mas tu fez diferente. Amém, glorificado seja o teu nome. Que morra a minha vontade, eu estou disposto a colocar no altar a minha vontade, para que viva a tua vontade em mim, porque quando nós vivemos para nós não geramos vida para ninguém, mas quando eu estou disposto a morrer para mim mesmo, quando o Fabiano está disposto a morrer para o orgulho dele, tu entende? E levantar o outro, e liberar perdão para o outro, e ir lá e dizer, me perdoa, porque eu sou falho, eu sou cheio de defeitos, me perdoa. Quando eu estou disposto a jogar debaixo dos meus pés o meu orgulho, Deus faz coisas incríveis na nossa vida, aleluia. Deus incendeia tudo. Glória a Deus. Se deixar aqui eu falar demais, irmão. Mas a gente tem que morrer mais para nós mesmos, pensar mais no céu, se conectar com Deus, ser um amigo do noivo, como o irmão Misael disse. Está na hora de subir de nível. Precisamos pensar mais no próximo e menos em nós. Jesus está voltando muito rápido. Eu só penso no que eu tenho para receber naquele dia. Não estou falando em galardão, estou falando em ter Ele. Tá lá. Olhar para Ele. Ele perdoa os meus pecados. Ele me deu uma nova vida. O que Ele me deu, a experiência que Ele me deu, a certeza da minha salvação. Nenhuma experiência no mundo me deu, a paz que Ele me deu, o amor que Ele me deu. Nada no mundo me trouxe. O que eu preciso mais desse mundo que vai se comparar a isso, meu irmão? Se eu tenho saúde, Ele está comigo. Se eu não tenho a saúde que Ele queria, Ele está comigo. Se eu tenho dinheiro, Ele está. Mas se eu não tiver, Ele continua habitando em mim. Ele continua dizendo, tu é filho, tu é templo. Eu tenho morada aqui para ti. Eu tenho habitação que eu tenho preparado. Sabe, tem irmão nesse momento que não tem uma bicicleta, tem uma bicicletinha velha. Não te sinta menor do que ninguém por causa disso. Tu é templo do Espírito. Tu é cheio do Espírito. Tem teu nome no livro da vida. Quando forem abertos os livros, aleluia, o livro da vida for aberto, muito joelho de gente rica, milionária, cheia de conhecimento, vai se dobrar por força, por obrigação. E vão falar por obrigação naquele dia. Vai ter que confessar. Mas nós vamos estar alegres, felizes, diante do Cordeiro. E nós vamos ouvir dele, vem para o gozo do teu Senhor. Amém. O que é maior do que isso, meu irmão? Nada. Se Deus me levar para a África, eu estou feliz. Se me levar para o Egito, eu estou feliz. Eu quero estar no centro da vontade dele. É isso que tem que consumir a gente. Estar no centro da vontade dele. E pronto para morrer para nós. É uma dinâmica que eu preciso me encaixar cada dia. Sou cheio de defeitos, pecados e falhas. Sou um ser humano como qualquer um. Mas eu peço para Ele, me ajuda a ser fiel até a morte. Estar sensível à tua voz. E me colocar onde tu quer que eu esteja. Glória a Deus, gente. Glória a Deus por mais um episódio. Então a gente vai encerrando ele aqui. A gente tem que ter mais uma última pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados, que é, como é que tu se enxerga daqui 5 anos? Em uma frase, em uma palavra, ou... Em um resumo. Um resumo, se é fácil, difícil. Eu espero ter alcançado mais pessoas para Cristo. Eu espero ter abraçado mais mendigos. Eu espero ter visitado mais pessoas nos momentos de dificuldade. Eu espero ver
muitos mais olhos brilhando ao aceitarem Jesus, a descerem as águas. Eu espero que Deus me oportunize a alcançar mais pessoas. Não sei de que jeito, não sei de que forma, mas da vontade dele, do jeito dele. Se eu vou estar pastoreando de uma igreja, não sei. Se eu vou estar pregando em países diferentes, não sei. Não é essa a minha preocupação. Minha preocupação é estar no centro da vontade dele e estar sendo um instrumento para o reino de Deus, para alcançar vidas, para gerar vidas. Espero ser mais humilde, espero ser mais sincero, espero ser mais quebrantado, espero orar mais, espero ser mais parecido com Jesus a cada dia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Espero conhecer Ele mais. Preciso conhecer Ele mais. Glória a Deus, gente. Aleluia. Que episódio, né? Glória a Deus por isso, pela Amém. bondade e a misericórdia do Senhor nos alcançou mais uma vez. Amém. E nós celebramos ao Senhor por isso. Vivi, obrigado por teu coração. Eu que A agradeço. gente está impactado, né? Por mim, acho que o Daniel também. Todos nós, Walter, Alice está aqui. A gente está impactado com o que o Senhor está fazendo, Aleluia. de ouvir, né? A gente ouvir sobre o Senhor, sobre o que Deus, quem Ele é. E a gente só tem que agradecer, porque esse momento aqui não vai voltar. A gente pode ter outros, mas esse momento, por isso que se chama presente, Amém. Verdade. que foi um presente do céu. Essa tua viagem para o Brasil agora já estava marcada antes. Amém. Esse dia já estava escrito. E eu tenho certeza que através desse episódio pessoas vão ser alcançadas. Amém. Pessoas vão ser fortalecidas no Senhor. Então, te agradeço mais uma vez por estar conosco aqui, ter abrido a mão de poder estar em tantos outros lugares. Então, te agradeço em nome Viagem do rápida, porque Sindicast. tá com a família, né? É, E muito obrigado. deu esse tempo de mesa pra gente. Né? Então, nós A gente agradecemos. aprende mais do que está assistindo. Né? Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado, de senhor. coração, o carinho, sabe? E a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou um admirador de vocês. Eu fico feliz com o trabalho que vocês fazem. Eu quero que isso cresça, expanda cada vez mais. E que outros se inspirem em você e façam Amém. também. E seja uma multidão de pessoas anunciando que existe um Deus maravilhoso. Amém. Isso aí, gente. Então, nós, como eu sempre falo no Sindicast, nós somos o amigo do noivo. E a nossa oração é que se levantem mais amigos do noivo. Aí onde você está na sua cidade. Eu não sei se essa live vai fazer sentido hoje ou se vai fazer sentido para alguém daqui a alguns anos, mas eu sei que esse momento vai estar gravado. E muito mais do que isso. Então, eu desejo a todos que chegaram até aqui, não se esqueçam, pessoal, reforço o pedido mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar. Eu desejo a todos uma semana de paz e prosperidade, uma semana de conquista, uma semana de boas notícias, uma semana talvez de portas fechadas, mas alinhadas com aquilo que o céu está fazendo. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Só uma semana de paz e prosperidade. Deus abençoe você e a sua casa. Amém. You are here, moving in our midst. Our words
Miracle worker. Miracle worker.